A paz do Senhor, meus queridos. Louvado seja o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A palavra do dia hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: Então foi Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. A palavra que Deus me deu, o tema dela é Heróis Anônimos. Heróis anônimos, sem nome, sem expressão. Mas, analisando a história da igreja, descobrimos que a igreja do Senhor está cheia e sempre foi cheia dos heróis anônimos. Quantos heróis anônimos passaram nos dias de Jesus? Quantos heróis anônimos da igreja, do Evangelho, servos de Jesus Cristo, venceram as catacumbas de Roma? Quantos heróis anônimos venceram os coliseus? Quantos heróis anônimos venceu a Inquisição Romana, a perseguição papal, a morte dos servos de Deus por causa do Evangelho? E aqui nós vemos a missionária na casa de Naamã, uma jovem escrava, uma jovem que foi levada cativo e agora trabalhava como uma empregada na casa de Naamã. Ele era um oficial de posição, bem conceituado na sociedade pelo seu rei, um homem famoso, porém leproso. Diante da sociedade era um homem importante, oficial, respeitado, famoso, mas na sua intimidade era leproso. Assim tem muita gente por aí, tem carro importado, tem dinheiro, tem fama, tem avião, tem helicóptero, e diante da sociedade são os deuses desse mundo, os deuses dessa terra, entre aspas. Mas diante da sociedade são executivos, empresários, homens de negócio, respeitados, de posições elevadas, suas palavras têm peso para a sociedade, mas na intimidade a maioria deles são leprosos e escondem a lepra. A lepra é símbolo do pecado, da miséria do homem sem Deus. Então essa menina, ela descobriu que Naamã era leproso e o maior sonho e desejo de Naamã era ser curado. Então ela foi uma agente de Deus naquela casa, naquela família. Ela diz lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 4, 5, 6, ela diz para a sua patroa, esposa de Naamã: se o meu senhor estivesse lá em Samaria, diante do profeta de Deus, ele seria curado. Aleluia. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Qual o nome dessa menina, meu amado? Não despreze os irmãos humildes e simples que estão dentro da igreja. Às vezes tem uma irmãzinha velhinha lá que você não dá nada, nem conversa com ela, nem abraça. Mas talvez você está de pé na vida espiritual e na chamada por causa das orações dela de madrugada a seu favor, por causa das intercessões dela a favor do seu ministério, da sua chamada, da sua vocação, da sua vida com Deus. Então, querido, a missionária na casa de Naamã não tem nome. A menina que pregou o Evangelho, falou do amor de Deus na casa de Naamã, não tem nome. Heróis anônimos. Deus está usando neste exato momento milhões, centenas de heróis anônimos. Gente que nunca vai ter o seu nome divulgado,
gente que nunca vai ter o nome de expressão diante da sociedade evangélica, das igrejas, gente que talvez nunca vai ter o seu nome divulgado na televisão, no rádio, num DVD, num CD, mas são homens e mulheres profundamente e poderosamente usados por Deus, estão no anonimato. Mas você que está no anonimato, se alegra. Você está no anonimato para com os homens. Pode estar no anonimato para com as igrejas, os presidentes de igrejas, os pastores de igrejas. Mas você não é anônimo para Deus. Deus conhece o seu nome, sabe da sua importância no reino dele. Vai continuar te usando e naquele dia você vai receber um galardão do Senhor. Eu até digo mais, grandes nomes que estão por aí na mídia, nas televisões, nos rádios, nos outdoors, nos cartazes, vai ter muita surpresa naquele dia. Homens que foram muito falados na terra. Por que vai ser falado, pastor? Por que vai ter surpresa? Porque naquele dia, nomes que não tiveram divulgação na terra, não foram de expressão, não tiveram nas televisões, nos outdoors, nos rádios, vão receber mais galardão do que grandes nomes de pregadores que estão por aí. Alabaxê, canta lamaia. Isso é revelação de Deus, querido. Heróis anônimos, sem nome. Vai fazendo a obra de Deus sem nome mesmo. Vai fazendo a obra de Deus sem reconhecimento mesmo. Vai pregando o evangelho nos hospitais, presídios, sem as pessoas te aplaudir, te reconhecer, sem teu nome estar nos outdoor, sem seu nome estar nas televisões de rádio. Heróis anônimos. A Bíblia não fala o nome dessa menina, mas foi uma heroína de Deus naquela terra, naquela casa. Quer ver outros? Marcos, capítulo 2, versículo 3. Fala de 4 paralíticos que levou um homem até a casa de Jesus em Cafarnaum. Esses 4 homens decidiram levar um homem que não andava, paralítico, até a casa de Jesus. E a Bíblia diz que esses 4 missionários sem nome, carregadores de paralítico, levaram este homem até a casa de Jesus. Chegou lá, não tinha como entrar, não tinha como ninguém passar para a janela, nem para a porta. A Bíblia diz que eles furaram uma abertura no teto e desceu o paralítico no peito de Jesus. E versículo 5 diz que Jesus, vendo a fé deles, disse para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. Aí um bando de hipócritas que estava lá murmurou. Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta e anda. O maior milagre de Deus na terra é perdoar os pecados dos homens, das mulheres. O maior milagre de Deus na terra é perdão de pecados. Porque quantos paralíticos levantou e depois viraram as costas para Deus? Quantos surdos, mudos, quantos cegos já enxergaram, já ouviram, já falaram pelo poder de Deus e hoje estão desviados, viraram as costas para Deus. Mas aquele a quem os pecados são perdoados, o seu nome é escrito no livro da vida e o céu te espera. Então, que atitude nobre desses 4 homens, que atitude maravilhosa, carregadores de paralítico. Aleluia, querido. Seja um carregador de paralítico, seja um carregador de cego, surdo e mudo. Está cheio de paralíticos, cegos, surdos e mudos espirituais ao nosso redor. Leva eles até Jesus, taca eles no peito de Jesus e Jesus vai fazer um milagre na vida deles. Mas 4 missionários, qual o nome deles? A Bíblia não fala o nome deles. Heróis sem nome. Alebachuri canta lavaia. A Bíblia não fala o nome deles. Ninguém consegue descobrir o nome deles. Mas o ato e a atitude para com aquele homem e com Deus está registrado nas Escrituras. Heróis sem nomes.
A Bíblia também não fala o nome desses 4, mas está gravado nas Escrituras. Aleluia! O seu nome talvez não vai ser gravado em livros, em televisão, rádios e livros de ministérios, mas está sendo gravado por Deus a sua obra, o seu trabalho para Deus. Ele te recompensará. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus está te vendo, cada obra, cada ato que você faz. Heróis sem nomes, heróis anônimos. A igreja está cheia de heróis anônimos, ganhadores de almas, pregadores do evangelho, presídios, praça pública. Quando eu desço do centro de BH, tem ali na Praça 7 alguns que pregam, gritam que Jesus é o Salvador e que os homens precisam de arrepender dos seus pecados. Uns zombam, outros criticam, outros riem, mas são heróis anônimos de Deus que estão ali, porque aquele povo que está ouvindo não serão escapados no dia do juízo. Quer ver outro? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 33. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei às suas mãos. Alguns heróis, que a Bíblia não fala o nome, quando eles estavam apedrejando Paulo naquela cidade, Derbe, Listra, Icônio, a Bíblia diz que para Paulo não morrer, alguns irmãos pegaram Paulo, colocou dentro de um cesto, pularam o muro e soltou ele dentro de um cesto do outro lado para ele não morrer, para ele fugir. Qual o nome desses heróis? Qual o nome desses irmãos que pegou Paulo, colocou dentro do cesto e pulou o muro para ele escapar da fúria dos homens, da maldade dos homens? A Bíblia não fala o nome, mas está registrado nas Escrituras. Alabachúria. Você pode glorificar a Deus pelos heróis anônimos. Talvez você que está me ouvindo é um herói anônimo de Deus, querido. As suas obras estão sendo escritas por Deus. O que você faz para Deus está sendo escrito, ainda que os homens não lembrem de você, não reconheça, mas Deus vai te recompensar. Ele está vendo sua obra e seu trabalho. A Bíblia fala para nós, 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Deus disse, levanta-te e vai a Sarepta, porque que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Ela deu bolo, deu água para o profeta, sustentou o profeta. Qual o nome daquela viúva? Qual o nome daquela viúva? A Bíblia não fala o nome daquela viúva, mas está registrado nas Escrituras. Foi uma heroína anônima de Deus. E vai receber galardão na eternidade por isso também. A Bíblia fala também em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9 ao 11, de uma mulher rica, que o profeta Eliseu passava para lá e para cá, e ela disse para o seu marido, este homem é um homem de Deus. O homem de Deus e a mulher de Deus têm uma identidade de Deus na vida deles. E a Bíblia diz que ela disse ao seu marido, façamos um quarto, obra de pedreiro, colocamos uma cama, preparamos um lugar para ele comer, dormir, descansar, tomar banho, e vamos dar a chave para ele, toda vez que ele passar por aqui, é dele este lugar. Essa mulher, ele não pediu nada, ela fez espontâneo, glória a Deus. Qual o nome dessa mulher rica? A Bíblia diz que foi uma mulher rica, mas a Bíblia não fala o nome dela. Heróis anônimos. Irmão, faça para Deus a obra de Deus, independente se te mandarem ou não, se te reconhecerem ou não, faça a obra de Deus, seja um instrumento nas mãos de Deus, seja um herói anônimo ou não, faça a obra de Deus. Deus está te vendo. Che palacuta palaquita palahacheka lamadai.
heróis anônimos. Está cheio deles dentro da igreja. Estão nos hospitais, nos presídios, na roça, no meio do mato, levando ceia, pregando para 2, pregando para 3, andando de bicicleta 10, 30, 40 quilômetros para alcançar uma alma. São os heróis anônimos de Deus. E eu vou encerrar, querido. A Bíblia fala em João capítulo 6, versículo 9. O menino que levou o pão e o peixe para Jesus. Tinha uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E eles estavam com fome. Jesus disse para os discípulos, dai-lhes vós de comer. E os discípulos, Senhor, não tem aqui supermercado, não tem dinheiro, não tem pão. É impossível. Mas um menino pula no meio da multidão, com 5 pães e 2 peixes, corre, coloca nas mãos de Jesus os 5 pães e os 2 peixes. E é um grande instrumento na mão de Deus. Qual o nome daquele menino, irmão? A Bíblia não fala o nome daquele menino. Você que está esperando o seu nome ficar reconhecido para fazer alguma coisa para Deus, para com isso. Levanta, age e vai fazer a obra de Deus sem nome mesmo. Você pode não ter nome para os homens, diante dos homens, mas diante de Deus você tem nome, tem chamada e tem função para fazer na obra dele. A Bíblia não fala o nome desse menino, mas está registrado nas Escrituras a obra desse menino. Heróis anônimos, heróis sem nome. Você é um deles. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo continue te usando, ainda que como heróis anônimos diante dos homens. Mas diante de Deus você tem um nome e a sua obra está sendo escrita e Deus vai te recompensar. Deus te abençoe, querido. Abraço!